Olá, galera do Chega Mais! Hoje a gente veio aqui na academia Moinhos Fitness da Silva Só para falar com um cara muito bacana sobre preparação física, cuidados com a saúde e também cuidados com a alimentação. Quer conferir? Então, é claro, Chega Mais! E nesse clima de verão, o Chega Mais segue falando sobre saúde, sobre preparação física, sobre cuidados com a alimentação. E para comentar sobre esse assunto, hoje aqui comigo, o Bruno Mota. Bruno, a gente falava antes, fora do ar ali, eu te chamo de preparador físico, de professor de educação física, de nutricionista, porque tem também a tua formação agora em nutrição. Como é que funciona isso, Bruno? Bom, Cláudio, primeiramente queria te agradecer muito pelo convite, uma honra estar aqui no teu programa, principalmente podendo falar para a audiência sobre um assunto tão importante que seriam os cuidados com a saúde. Acho que é um assunto de interesse de todo mundo, nos dias de hoje, ainda mais que a gente tem um grande problema com relação aos cuidados de alimentação. Tu comentava antes de exercício de alimentação, tu comentava antes que Porto Alegre tem um pessoal, mais de 50% considerado da população obesa. Isso. Nossa capital, ela é praticamente a campeã com relação à questão de número de sedentários, né? 55% dos adultos aqui na nossa capital, eles são sedentários. E a gente tem uma grande população também de crianças e adolescentes também que estão com sobrepeso, né? Isso é alimentação errada, será? Fast food, balas, ofertas de comidas industrializadas, será que não? Eu costumo sempre falar que é uma tríade, né? Muito importante. Não somente a alimentação, mas a alimentação é boa parte desses problemas, a má alimentação ela causa boa parte desses problemas relacionados à saúde, né? Mas existe uma tríade do sono, exercício físico e alimentação. Então, quando a gente consegue linkar essa tríade de forma positiva, a gente consegue ter vários benefícios relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Da mesma forma que quando a gente não linka esses três, ou quando a gente deixa esses três pilares de lado, a gente não dorme bem, se alimenta de uma forma inadequada e não pratica nenhum exercício, a gente também consegue fazer com que influenciar de forma negativa a nossa saúde, né? Você falava antes ali a questão do exercício físico, do tempo do exercício físico. Eu achei bem interessante aquilo ali, mais ou menos falando sobre o tempo por semana que uma pessoa precisa de exercícios físicos para não ser considerada uma pessoa sedentária, né? Exatamente, Cláudio. A Organização Mundial da Saúde, que a gente chama de OMS, tá? Ela classifica a pessoa como sedentário, todas as pessoas que não praticam pelo menos 150 minutos semanais de exercícios físicos. 150 minutos semanais. Semanais, né? Então é bom a gente só salientar uma diferença bem grande com relação à atividade física e exercício físico. Quando nós falamos de atividade física, a atividade física ela é qualquer atividade que envolva um esforço físico, podendo ser uma simples caminhada, subir e descer uma escada. Agora, o exercício físico, quando a gente tem essa nomenclatura, é tudo que é prescrito, organizado e praticado de forma repetida, organizada e frequente. Então, as pessoas deveriam, de alguma forma, praticar 150 minutos de exercícios físicos regulares. Sim. Que vezes por semana, aquele uma hora na segunda, uma hora na quarta, uma hora na sexta, vale isso também? Com certeza, Cláudio. Desde que seja de forma organizada, 3 vezes por semana eu costumo dizer que é o mínimo que as pessoas deveriam praticar, porque a gente sempre tem que encarar a semana como 7 dias. Se nós estamos praticando 3 dias de exercício físico, pelo menos 4 estão ficando sem prática de exercícios. E isso pode acarretar ao longo dos meses, dos anos, com o passar do tempo, alguns problemas também com relação a isso. Então 3 vezes é o mínimo para a pessoa pelo menos sair do sedentarismo, acho que é o ideal. É importante falar também daquele atleta de final de semana, né? Pois é. Aquele atleta de final de semana, ele corre um sério risco com relação ao comprometimento da saúde dele. Isso é interessante falar. Muito interessante, Cláudio. A maior parte da população brasileira gosta muito, ainda mais aqui no Sul, né, do churrasquinho com o velho futebol. Né? Então, quando a gente tem a mistura de churrasco, bebida alcoólica e uma prática de exercícios irregular, ou seja, uma vez por semana, pode ser bomba na certa, né? O cara vai naquele uma vez por semana, o cara vai num pico, né, de exercício sem um condicionamento adequado. Sem nenhum condicionamento. E aí ele já está misturando o álcool, que também é um grande fator relevante para a questão da complicação da saúde, né?
o excesso de carne, de churrasco ali, muito salgada, gordurosa. Tudo errado. Na verdade, algumas coisas ele até pode praticar de forma certa. O futebolzinho ele poderia jogar, né? Mas desde que fosse mais regular, de forma 2, 3, 4 vezes por semana. E sempre salientando que é importante ter um reforço da musculatura para que ele não venha ter lesões, né? Porque isso pode ser muito prejudicial também e comprometer até o estado físico dele, se ele tomar uma dividida na hora da prática de futebol, né? E falando em comprometer o estado físico, você falava também, Bruno, a questão da mortalidade, das causas de morte, que me espantou também, que ao contrário que a gente pensa num país violento, Porto Alegre considerada violenta pra caramba, mas não é o tiro que está matando mais, né? Olha, Cláudio, isso aí é uma coisa extremamente preocupante. A gente vive um clima bem caótico aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas no país inteiro. A gente sabe que a insegurança está cada vez maior no nosso país, mas se a gente parar para olhar os dados, a maior causa de mortalidade no nosso país são as doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças? Diabetes, hipertensão, câncer e outras doenças relacionadas a riscos cardiovasculares que fazem com que os hábitos inadequados, são despertados através de hábitos inadequados, né? A cada 10 mortes no nosso país, mais de 7 são devido a esse tipo de doença. É muita coisa. Muita coisa, Cláudio. 72% das causas de óbitos do nosso país são associadas a doenças crônicas não transmissíveis. Então é importante lembrar o telespectador que tem que tomar cuidado com a sua saúde e que independente do objetivo que a gente tem que sempre colocar a saúde em primeiro lugar, porque sem ela a gente não consegue alcançar os nossos outros. E aquela questão que tu falava antes também sobre a pessoa, no verão, né? A gente está no verão, que as pessoas normalmente lembram, vão para a praia, querem botar calção, biquíni, maiô, sunga, aquela coisa toda, e lembram de ter melhorar a forma física. E aí a pessoa quer perder peso. Como tu falava antes, quer perder 20 quilos daí em um mês. Isso aí também é meio complicado, né? Isso é bem complicado, mas é o que mais aparece pra gente, principalmente quando chega próximo do verão, né? Nessa época agora que o pessoal começa a querer mostrar o corpo e ir pra praia, o pessoal fica meio que desesperado e quer fazer o que não fez o ano inteiro em poucos dias, né? O que eu recomendo é sempre a gente pensar antes de fazer qualquer modificação para que o pessoal quer perder 20 quilos que está com sobrepeso, pensa quanto tempo levou para ganhar esses 20 quilos. Não foi da noite para o dia, né, Cláudio? Levou um certo tempo. Até anos. Então, para que a gente consiga ter uma perda de peso de forma saudável, a gente também precisa de um tempo até para que o nosso organismo consiga se acostumar e para que a gente consiga ter metas alcançáveis. Porque isso é o maior risco para a pessoa desistir de uma prática de exercício, começa a forçar muito a barra e aí acaba se complicando, achando que não é para ela e não faz mais. Então eu sempre oriento as pessoas, a primeira coisa é tentar fazer pequenos ajustes, melhorias aos poucos, né? Porque daí a gente traçando metas alcançáveis, a gente além de conseguir realizar aquilo, a gente consegue ver um resultado de acordo com o que a gente for praticando. Então é muito importante, Cláudio, que a gente tenha... Não tem essa loucura... Essa loucura... Milagre não existe. Milagre não existe. Olha, embora muitos prometam, gente, eu garanto para vocês que milagre não existe. De maneira saudável não, pelo menos. Né? Mas da mesma forma não é tão difícil quanto parece, Cláudio. O início ele é um pouco mais difícil, como tudo na nossa vida, toda a mudança de rotina ela é um pouco mais trabalhosa. Mas depois que a gente consegue colocar aquilo como de forma rotineira, consegue introduzir a prática de exercício, uma alimentação mais adequada, a gente começa a ver os resultados e a gente começa também a entender que não é tão difícil quanto parece. Embora seja bem trabalhoso para algumas pessoas no início fazer essa modificação, depois fica super tranquilo, a gente consegue adequar de forma bem saudável e as pessoas com certeza ficam mais felizes. Para encerrar, Bruno, então, tu tem uma formação em nutrição também. Depois eu vou convidar o Bruno para que não Chega Mais, continue dando dicas para a gente sobre cuidados com a saúde. E também porque tem a parte, Bruno, tem a parte de alimentação também. A gente falava antes sobre cuidados com certos alimentos, o cara substitui o refrigerante pelo suco e às vezes o suco também pode conter açúcar. Então, só para encerrar, me fala um pouquinho dessa parte da nutrição que acompanha também a preparação física. Boa, Cláudio. Vou falar da parte da nutrição, vou responder a tua pergunta lá no início, que eu não esqueci, com relação à questão do profissional de educação física. Isso. Eu tenho a formação, eu sou formado em educação física, sou professor de educação física, personal trainer e agora eu estou finalizando também a minha graduação em nutrição, então em breve aí também serei nutricionista, né? Com relação à tua pergunta da alimentação,
essa questão de substituição ela é muito importante que a gente observe alguns pontos, principalmente porque a indústria ela tem muitos gatilhos que a gente prega muitas peças nas pessoas quando a gente vai no supermercado, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber entender e conscientizar a população é uma leitura de rótulos adequada. Tá? Essa questão de substituição do refrigerante pelo suco de caixinha é o que mais acontece. E é uma das piores substituições que ocorrem. E a pessoa não dá resultado e não sabe por quê. Exatamente. A primeira dica de todas para qualquer um que quer melhorar a sua alimentação é procurar um nutricionista, né? Que ele é o profissional capacitado que vai conseguir ajudar de forma... De acordo com a pessoa, uma dieta balanceada. De acordo com a rotina da pessoa, estabelecendo metas que sejam tangíveis para aquele tipo de rotina. E dentro disso ele vai dar algumas sugestões de substituições inteligentes de alguns alimentos que a pessoa consome no seu dia a dia. A primeira coisa que tem que fazer com relação à alimentação é comer comida de verdade. A gente começa a falar que o pessoal sempre busca milagre, pílula mágica, né? Milagre não existe, gente. A comida saudável, arroz, feijão, carne, isso são as melhores, a melhor forma da gente conseguir obter, através da alimentação, obter uma saúde melhor, né? Melhorar a sua saúde. Com relação à questão de substituição de suco pelo refrigerante, uma dica que eu dou é substituir o refrigerante pela água. A água, além dela ser extremamente refrescante, ela nos hidrata e ela ainda é super saudável, né? Barata. Ainda é Olha aí, ainda é. Não tinha ouvido essa. Água, vai na água mesmo, não tem erro. Com certeza a água não vai ter erro, gente. É muito mais importante, muito mais saudável do que qualquer suco de caixinha ou refrigerante, né? E o suco, Cláudio, é uma pergunta bem interessante pra gente, uma questão bem interessante pra gente levantar, que quando a gente fala de suco, a gente tem que também tomar um cuidado, porque mesmo o suco sendo natural, a gente tem que lembrar que em um copo de suco de laranja, por exemplo, contém em torno de 4, 5 laranjas. E a gente nunca pode esquecer que a fruta, ela também contém o seu açúcar próprio, que é a frutose. E isso, para quem quer emagrecer, que toma 4, 5 copos de suco de laranja por dia, às vezes pode ser um grande vilão e pode comprometer bastante, de forma significativa, o emagrecimento. Às vezes, no mínimo, o cara toma 4 copos. Tá a fim de consumir uma fruta, consome na própria forma de fruta mesmo. Porque daí a gente contém todas as fibras, os minerais, as vitaminas, e a gente consome uma fruta que seja naquele dia, fica muito mais saudável e aproveitamos de maneira total aquele alimento tão grandioso que é uma fruta, por exemplo, né? Bruno, a gente podia ficar aqui e vamos ficar ainda um tempão falando, é muito assunto, né? E é muito legal, muito pertinente. Dicas muito importantes, eu sei que tem outras dicas, então eu vou te convidar para a gente vir mais aqui para o programa aqui e falar mais sobre saúde, principalmente agora, não só durante o verão, né? A saúde é um ano inteiro também, vamos parar com esse negócio de só cuidar da saúde, só lembrar da saúde no verão, né? A saúde, como a gente já falou anteriormente, devia ser, os cuidados com a saúde deveriam ocorrer o ano inteiro, porque todos nós precisamos dela para a gente sobreviver, né? E se a gente não cuidar agora, com certeza futuramente a gente vai se arrepender e vai querer ter feito coisas que a gente não fez nos dias mais atuais, né? Então acho que é bom o pessoal pensar. Fico extremamente feliz, novamente agradeço pela oportunidade, porque realmente é um assunto muito importante para todos e ainda mais para mim que adoro falar sobre alimentação, sobre exercício, sobre cuidados com a saúde, me sinto extremamente honrado e gratificado. Bom saber, vou te chamar mais vezes. Muito obrigado, pode contar sempre comigo, o pessoal do Chega Mais aí, agradeço imensamente, torço muito pelo sucesso do programa. Tá aí, galera, vou chamar o Bruno, valeu mesmo, cara, obrigado pelas dicas e você encontra então, na sequência, o Bruno aqui no Chega Mais. Valeu, galera! Programa Chega Mais, toda sexta-feira às 21 horas. Apresentação, Cláudio Andrade. Oferecimento Bianchini, lavagem ecológica e estética automotiva. Restaurante Charim, Marquês Gastronomia Contemporânea. Restaurante Alecrim, sabor e saúde para você. E Café do Porto, uma realização Bruce Produções.